casa que nos acompanha em todo o país, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Nós vamos juntos a partir de agora aqui no Pauta Aberta com notícias, informação, serviço para você. Nós vamos juntos a partir de agora com os destaques do dia. No dia em que o Pix, o novo sistema de pagamento online do Banco Central, completa 1 ano, novas regras começam a valer para garantir mais segurança ao sistema. Com a conta de luz nas alturas para o consumidor brasileiro, uma fonte alternativa ganha destaque. A energia eólica já é a segunda principal fonte de geração para o sistema de distribuição elétrica no país. Em visita oficial ao Oriente Médio, o presidente Bolsonaro inaugura a Embaixada Brasileira no Bahrein. E o Pauta Aberta de hoje também fala sobre o Auxílio Brasil, o novo programa do governo federal que começa a ser pago a partir de amanhã. Fique ligadinho aqui com a gente que o Pauta Aberta deste 16 de novembro está no ar. E o Pix, gente, está completando 1 ano. Neste aniversário, após milhões de transações em reais, o Banco Central anunciou uma série de novas medidas de segurança para proteger ainda mais os usuários do sistema. O sistema de pagamento instantâneo do Banco Central, o Pix, completa 1 ano de funcionamento. Junto do aniversário, foram anunciadas novas medidas de segurança. Entre elas, o bloqueio preventivo dos recursos em caso de suspeita de fraude, notificações obrigatórias de transações rejeitadas e devolução de valores pela instituição recebedora em caso de suspeita de fraude ou falha operacional. Esta série de novas medidas pretende resguardar o usuário para que toda a população tenha mais segurança durante as transações online. Atualmente, já são quase 350 milhões de chaves cadastradas e mais de 104 milhões de usuários pessoas físicas já realizaram alguma transação via Pix. De acordo com dados do Banco Central, mais de 45 milhões de pessoas que não realizavam transações eletrônicas agora fazem Pix com frequência, o que reduziu em quase 5 bilhões os custos bancários para as empresas. Novos tempos. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária pesquisou preços de insumos que estão mais caros. A inflação que tanto afeta o dia a dia dos moradores das cidades chegou pesada no campo também. A pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária mostra isso. As maiores altas aconteceram com os fertilizantes, fundamentais para o desenvolvimento das sementes e enriquecimento do solo. Produtos como ureia, usados para adubação, tiveram alta média de 70% em um período curtíssimo, apenas entre janeiro e setembro deste ano. Outro adubo essencial para a nossa agricultura é o cloreto de potássio. A alta dos produtos com essa composição chegou a incríveis 150% em 9 meses. A explicação para essa alta está na alta também do dólar. Boa parte dos fertilizantes comercializados no Brasil é importada. E as consequências da alta do custo do plantio já são previstas também na colheita. A mesma pesquisa da CNA já prevê os grãos mais caros. A soja em 17%, o milho em 26%. Tá tudo muito caro, gente? Com a conta de luz nas alturas, muita gente começa a pensar em soluções. Uma delas pode ser a energia solar. A Caixa Econômica Federal deve lançar no mês que vem um programa destinado à implantação de energia solar nas residências brasileiras. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o Caixa Energia Renovável vai financiar a aquisição de placas solares com juros de 1,17% ao mês. O financiamento poderá ser contratado por meio do celular, pelo aplicativo Caixa Tem, e terá carência de 6 meses e 5 anos para o pagamento. O presidente da Caixa também falou de outra iniciativa voltada à sustentabilidade, o Caixa Florestas. Por meio deste programa, o banco pretende investir 150 milhões de reais para patrocinar a plantação de 10 milhões de árvores em 5 anos. E se a energia solar surge como alternativa importante neste momento de disparada da conta de energia, a outra fonte de energia também mais barata, renovável, também muito sustentável, que já é o caminho para milhões de consumidores brasileiros, principalmente da região nordeste do país.
Os ventos são essenciais para o desenvolvimento da vida no planeta Terra. Eles equilibram as temperaturas, dispersam poluentes e, o principal, geram energia. A energia eólica é o processo de conversão da energia que está contida no vento em energia elétrica. O vento, com o seu movimento, ele atua nas pás eólicas e as pás atuam como se fosse aquele catavento, fazem o gerador elétrico que está ali dentro daquele aerogerador girar. E quando ele gira, ele gera energia elétrica que é conduzida por cabos, subestações, linhas de transmissão e que chegam até a nossa casa. A energia eólica chegou ao Brasil em meados dos anos 90 e não parou mais de crescer. Hoje é a segunda maior responsável pela produção de energia no país, atrás apenas das hidrelétricas. A energia eólica tem crescido de forma muito virtuosa no Brasil. Hoje já temos mais de 19 gigawatts instalados. Somos a segunda fonte de energia elétrica em capacidade instalada no Brasil. Isso em função dos leilões regulados e do crescimento do tal do mercado livre, que grandes empresas podem comprar energia de quem quiser. E até 2024, 2025, temos ótimos contratos mostrando que a energia eólica ainda vai crescer muito. São 726 parques eólicos no Brasil, distribuídos em 12 estados e que abastecem mais de 28 milhões de residências por mês. O destaque é para a região Nordeste, que concentra 94% da eletricidade produzida dessa forma. Para os especialistas, é uma alternativa mais viável financeiramente e também menos prejudicial para o meio ambiente. Ela é muito mais em conta. Ela não precisa de grandes instalações, ela não precisa de da construção de uma barragem imensa que usa muito cimento, que alaga áreas. É aquela torre, né? A torre eólica, que captando este vento, que recebendo esse vento, faz aquela movimentação e gera energia. A energia eólica tem se destacado ainda mais por causa da crise hídrica que ameaça o abastecimento de energia no país. Mas não são todas as localidades que podem contar com essa opção. Os melhores lugares são aqueles que a gente identifica através de software, que os ventos têm uma média acima de 7 metros por segundo aproximadamente. Mas não é proibido, assim, o Brasil não existe uma lei que, olha, aqui não pode colocar um parque eólico, com exceção, obviamente, de lugares com preservação ambiental permanente, né, que não há como colocar os parques eólicos numa área preservada. A crise também tem consolidado novos projetos de energia eólica. Um protótipo de aerogerador mais econômico está sendo desenvolvido na Universidade Federal de Santa Catarina. A gente consegue explorar os ventos em altitudes bem elevadas, que são inacessíveis às torres, né? Estou falando aqui de explorar o vento a 600 metros de altura. Existem muitas localidades que têm bons ventos nessa altura. Então a gente conseguiria explorar melhor todo esse potencial eólico brasileiro, né? Que não fica limitado aí a questões de acesso com grandes carros, porque a gente troca a torre por um cabo e as pás por uma asa, uma pipa, essencialmente uma pipa, uma asa flexível, né? Parecida com uma pipa dessa de parapente. O protótipo ainda está em fase de testes e deve chegar ao mercado em até 10 anos. Enquanto isso, os especialistas defendem a união de várias formas de energia para enfrentar a crise. A energia eólica é uma das soluções para evitar o racionamento no Brasil. Nós acreditamos que um mix de fontes de geração é o ideal, com solar, usinas da biomassa, pequenas centrais hidrelétricas também. Então, com a complementariedade entre fontes, a gente consegue vencer e passar esse momento de escassez hídrica. As novas tecnologias estão aí e o Brasil precisa dessas alternativas, né? Para produção, para geração de energia. Vamos para o próximo bloco. Você vai ver a seguir: o Ministério da Saúde reduz o prazo para a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Fique ligadinho, Pauta Aberta volta já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora.
Pauta Aberta de volta para todo o Brasil, 5h04. Falamos ao vivo para você que nos acompanha e vamos com notícias do presidente. Jair Bolsonaro chegou hoje ao Bahrein, mais um dos países na rota presidencial nessa visita oficial ao Oriente Médio. E na capital do país, Bolsonaro participou da solenidade de inauguração da Embaixada Brasileira no Bahrein. O primeiro compromisso do presidente Jair Bolsonaro no Bahrein foi a inauguração da Embaixada Brasileira na capital Manama. As duas nações já mantinham relações diplomáticas desde 1974, mas até hoje os interesses brasileiros eram representados pela embaixada que fica no Kuwait. O Bahrein celebra 50 anos do seu surgimento no seio da comunidade das nações. É, portanto, presidente, muito oportuno, muito auspicioso que nesse ano tão importante Vossa Excelência tenha ordenado abrir a Embaixada do Brasil neste país. A embaixada no Bahrein vai permitir intensificar os laços comerciais entre as duas nações. No Oriente Médio, o país ocupa o 4º lugar em transações comerciais com o Brasil. Para o presidente Jair Bolsonaro, existe um grande espaço para ampliação dos negócios entre o Brasil e o Reino do Bahrein. Brasil e Bahrein cada vez mais unido e pensando no bem dos seus povos. Depois de inaugurar a embaixada, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o rei do Bahrein, Hamad bin Issa Al Khalifa. O encontro no Palácio Real marcou mais um passo da aproximação dos dois países. Foram assinados acordos nas áreas de esporte, cultura e política. Jair Bolsonaro também vai participar da cerimônia de encerramento da Conferência da Câmara de Comércio Árabe Brasileira aqui no Bahrein. E aqui no Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou hoje que o prazo para aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 diminuiu. O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira que reduzirá o intervalo da dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Até então, a terceira dose estava aprovada para os maiores de 60 anos, pessoas imunossuprimidas e profissionais de saúde, com intervalo de 6 meses após o esquema vacinal completo. Mas, com a ampliação, passa a valer para todos acima dos 18 anos e reduz o tempo de espera para 5 meses. Na data, ainda foi anunciada a campanha de mega vacinação, que tem como objetivo informar a população sobre a importância do esquema vacinal completo. O país já conta com quase 59% da população totalmente imunizada. E olha só, gente, notícia que acaba de chegar: um homem de 65 anos de idade, transplantado, é o primeiro brasileiro a receber o soro anti-Covid, desenvolvido no Instituto Butantan. O soro é desenvolvido a partir do plasma de cavalos. De acordo com especialistas, o soro não entra no lugar da vacina, mas é outro caminho para o tratamento em pessoas contaminadas pela doença. De acordo com a equipe do Hospital do Rim, em São Paulo, onde foi aplicada essa dose, a resposta do paciente ao medicamento foi de acordo com o esperado e ele não apresentou nenhuma reação que preocupasse, nenhum efeito colateral. O homem está num leito semi-intensivo em São Paulo e ficará em observação por 28 dias. E começa amanhã o pagamento do Auxílio Brasil, o programa do governo federal que substitui o Bolsa Família. Quem tem os detalhes para a gente, a agenda de pagamentos, é a Cláudia Vicentim. Boa tarde, Cláudia. Olá, Odilon. Uma ótima tarde para você e para todos. Tem direito a receber o Auxílio Brasil as famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, ou seja, que não possuam renda per capita maior que R$100 ou R$200. Segundo a Caixa Econômica Federal, as datas de pagamento vão seguir o mesmo modelo do Bolsa Família. Então, o beneficiário deve ter o auxílio depositado nos últimos 10 dias úteis do mês, com base no dígito final do número de inscrição social, que é o NIS. Fica assim: a parcela de novembro, que começa a ser paga amanhã, dia 17, será para os que têm o NIS com final de número 1 e termina no dia 30 para os beneficiários de NIS com final 0. Quem já estava no programa Bolsa Família vai migrar automaticamente para o Auxílio Brasil, portanto, os cartões e senhas utilizados para o saque permanecem válidos e podem ser utilizados normalmente. O mesmo acontece para os beneficiários que recebiam o Bolsa Família pelo aplicativo
aplicativo da Caixa em conta poupança digital. Os canais de informação também estão mantidos, além do aplicativo da Caixa, as agências físicas, canais de autoatendimento e lotéricas. O novo programa social terá 3 benefícios básicos e 6 suplementares que são adicionados se as famílias se enquadrarem em algumas condições, por exemplo, um filho que se destaque em competições esportivas ou científicas e acadêmicas. Odilon. É isso aí, Cláudia. Muito obrigado. A gente destacou, que já tem agenda pronta para pagamento e a gente quer destacar também que muitas pessoas, que são beneficiários aí desse novo programa, estão fazendo filas em várias cidades brasileiras para ajustes no cadastro. Estão faltando alguns pequenos dados cadastrais, então em várias capitais brasileiras a gente tem informações de longas filas aí que o pessoal está correndo para receber esse benefício que está chegando. Notícias internacionais agora, a gente fala sobre a crise dos imigrantes na Europa. Depois até de apelos da Alemanha, a União Europeia afirmou que vai endurecer medidas contra a Belarus, na fronteira do país com a Polônia. Essa situação ganhou destaque, extremo frio, são aproximadamente 4 mil pessoas vindas aí principalmente da Ásia, mas também da África, na tentativa de seguir para o interior da Europa, e há registros nesta terça de alguns confrontos na região de fronteira. Olha só. As forças de segurança polonesas da localidade de Kuznica dispararam gás lacrimogêneo e canhões d'água contra migrantes que jogavam pedras ao longo da fronteira com Belarus. A crise aumentou a tensão entre a União Europeia e o governo bielorrusso apoiado por Moscou. A Rússia criticou as ações contra os migrantes. O governo polonês calcula a presença de entre 3 mil e 4 mil migrantes acampados ao longo da fronteira em temperaturas glaciais. Essas pessoas estão bloqueadas entre a pressão das forças bielorrussas e a contenção dos soldados poloneses. A União Europeia acusa Minsk de promover o fluxo migratório como represália às sanções aprovadas por Bruxelas contra o regime de Alexander Lukashenko, a reeleição do presidente em 2020 e a posterior repressão aos dissidentes foram contestadas pelo bloco. Com um discurso duro contra a imigração, o governo polonês aprovou o estado de emergência na fronteira, mobilizou milhares de soldados na região e prevê a construção de um muro entre os países. Lukashenko afirmou nesta terça-feira que quer evitar o confronto sobre a crise migratória. Bom, você viu na reportagem que o presidente da Belarus diz que está lutando para que essa situação de conflito, de confronto não aconteça. Já há sanções de Bruxelas, da União Europeia, mas temos informações também de agências internacionais que agências de turismo do Iraque estão vendendo pacotes de viagem para pessoas que querem deixar a região, o Oriente Médio, também a África, para chegar a Minsk, e a região de fronteira. Essas pessoas estão comprando esses pacotes por $3.500 a $4.000. O valor desse pacote há 2 meses era vendido a $2.000. Olha só a situação, gente. E em Presidente Prudente, uma onça parda, um puma, resolveu aparecer em um dos locais mais movimentados da cidade. O Parque do Povo é um dos lugares mais visitados em Presidente Prudente. E lá está o puma, correndo tranquilão sobre o gramado. Como se não tivesse ninguém por perto, desesperado, e com medo com essa situação felino à solta aí no meio da cidade. Claro, a população chamou a polícia ambiental, que vasculhou a área e não achou o felino. Pela terceira vez, em menos de 2 meses, um puma ou onça parda é localizado em Presidente Prudente. Será que é o mesmo felino ou são animais diferentes? A polícia ambiental está investigando para nos trazer esta resposta. E hoje, às 8h30 da noite, tem Superclássico Sul-Americano pelas eliminatórias da Copa do Mundo, do Catar. Brasil e Argentina entram em campo. O Brasil já tem vaga na Copa, a Argentina está pertinho. E outros países também têm passaporte carimbado. Falando em classificação, Botafogo e Curitiba já têm vagas garantidas na Série A do Brasileirão do ano que vem. Veja só. As torcidas do Curitiba e do Botafogo estão em festa, já que com o final da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, os 2 clubes vão jogar a Série A em 2022. O Fogão conseguiu acesso após vencer o Operário de Ponta Grossa ontem no Engenhão por 2-1. Já o Curitiba ganhou no Domingo do Brasil de Pelotas, mas só teve o acesso confirmado depois do tropeço do CRB na conclusão da rodada. Faltando 2 jogos para o fim do campeonato, 4 times brigam pelas 2 vagas restantes. E ainda falando de classificação, 11 seleções já garantiram vaga para a Copa do Catar no próximo ano.
Na América do Sul, o Brasil carimbou o passaporte depois de vencer a Colômbia por 1-0, jogando em São Paulo. Na Europa, Alemanha, França, Croácia, Espanha, Dinamarca, Bélgica, Sérvia, Inglaterra e Suíça já estão confirmados no Mundial, além do Catar por ser o país sede. Jogão essa noite. E com essa notícia a gente se despede. Pauta Aberta desta terça-feira fica por aqui. A você de casa que nos acompanha em todo o país, muito obrigado pela sua companhia. Amanhã à tarde a gente tem um novo encontro aqui na TV Evangelizar. Eu espero você.